Antes de começar essa audição, só algumas questões logísticas. Estamos oferecendo a interpretação em múltiplas línguas. Terão de selecionar qual canal, escolham o ícone de interpretação e depois escolham a língua que gostariam de escutar. A gravação será disponibilizada no mass.gov 2050 daqui a alguns dias. Vamos escutar a apresentação e vamos ter a oportunidade de dar feedback verbal. Não vamos ter perguntas verbais durante a apresentação, apenas se usarem a parte de Q&A para colocar suas perguntas. Tudo que é colocado nesses dois locais, o Q&A e o chat, não será considerado um comentário escrito. Vou dar agora a vez à nossa secretária, Judy Chang, para abrir a nossa sessão. Boa tarde, meu nome é Judy Chang e hoje vou apresentar nosso plano de energia limpa de 2050. Primeiro, obrigada por entrarem nessa audiência pública. Estamos bem gratos de ter uma participação assim tão robusta nas últimas sessões públicas. A última foi na quinta e a outra na sexta. E mesmo depois de um final de semana longo, realmente é ótimo que vocês possam estar com a gente hoje. A proposta nessa apresentação tem a ver com o plano de energia limpa para 2050, mas está baseado no plano de 2020 para 2030. Esses planos se focam nos objetivos a médio e a longo prazo para atingir a emissão zero em 2050. Esse plano que a gente vai falar hoje, o Lei do Clima para 2050, se foca mais no objetivo a longo prazo e como a gente pode alcançar as duas obrigações que estão debaixo dessa lei climática. Próximo slide, por favor. Nessa apresentação, eu vou cobrir os requisitos da Lei do Clima de 2021, os limites e sublimites para 2050, os objetivos de setor para setor, cobrindo os setores que vêm aqui na tela: transporte, construções, energia elétrica, não energética industrial, terras naturais e de trabalho,
E, muito importante, as políticas transversais e de habilitação. E depois partilho com vocês quais são nossos próximos passos. Na parte de trás do slide, que vocês podem receber por e-mail ou fazer o download, existem alguns acrônimos usados nessa apresentação. Essa explicação é para vocês entenderem e reverem a apresentação durante a apresentação e depois. Eu vou fazer o meu melhor para não usar demasiados acrônimos, mas quando eu tiver de usar, haverá sempre algum slide que explicará cada uma delas na parte de trás do pacote que vocês já receberam ou que podem baixar do nosso site. Nosso próximo slide tem a ver com a Lei do Clima de 2021, que requer que a gente publique um roteiro, que tem a ver com o modo como pretendemos alcançar a redução de emissão de gases com efeito de estufa. A lei estabeleceu alguns requisitos que podem encontrar no slide, uma redução de 50% das emissões de gases em 2030, 75% em 2040 e igual ou maior que 85% de net zero em 2050. Também requer um limite de emissões para 2025, 2035, 2045, a cada 5 anos. Também requer que o secretário das questões ambientais defina sublimites para energia elétrica, transporte, aquecimento e arrefecimento comercial e industrial, aquecimento e arrefecimento residencial, processos industriais, distribuição e serviço de gás natural e qualquer outro setor ou fonte que o secretário possa designar como componentes importantes. E também essa lei codifica e define o que são terras naturais e de trabalho. E requer que essa agência das questões ambientais acompanhe o fluxo de carbono nessas terras naturais e de trabalho e defina objetivos para reduzir as emissões e aumentar o sequestro de carbono. Requer ainda o desenvolvimento do plano de terras naturais e de trabalho para cada ciclo. As leis do clima requerem que essa agência defina valores de referência numéricos e acompanhe os produtos, soluções e melhorias de redução de emissões utilizados para atingir limites e sublimites de emissões a nível estadual. Próximo slide. Como eu já discuti no slide anterior, temos 2 objetivos específicos para essa lei de clima de 2050. O primeiro é reduzir pelo menos 85% em relação à linha base de 1990. Também queremos alcançar em 2050 emissões líquidas emissões net zero. Porque a gente está em 2022, olhando para 2050, há algumas incertezas significativas para uma abordagem de menor custo para alcançar esse limite estadual e chegar às emissões zero. No entanto, queremos ser tão específicos quanto conseguirmos para estabelecer alguns objetivos. Aqui no slide, vamos discutir alguns desses objetivos, como essas incertezas que eu estava mencionando, tem a ver com as novas tecnologias, custos relativos, também para alcançar a net zero e também a redução de emissão de gases com efeito de estufa. Algumas incertezas têm a ver também com a contabilização e comunicação desses níveis de emissões de gases com efeito de estufa.
Esses limites são diferentes dependendo do setor e eles dependem também da ciência que está por trás de cada recomendação. Há também certeza associada ao sequestro de carbono e à capacidade de redução e absorção do carbono da atmosfera e das várias indústrias. Uma coisa que não está listada no slide, mas que é cada vez mais um desafio e é incerto, é o que está associado com as licenças que várias infraestruturas precisam para descarbonizar. Próximo slide. Esse slide cobre os limites de 2050, ainda estamos trabalhando, afinando os limites que a gente vai estabelecer para 2050 em cada um dos setores, por isso esses números serão refinados nas próximas semanas, antes de finalizarmos esse plano, mas não antecipo que mudem muito a partir dos números que estão vendo no slide. A primeira coluna mostra como referência as emissões de 2030, estabelecidos para esse plano de 2030. Cada um dos setores estão nas filas horizontais da tabela, com energia elétrica, de eletricidade de transporte, aquecimento residencial, aquecimento comercial, processos industriais, distribuição e serviços de gás natural e outros. Vamos falar a um nível agregado, primariamente, para a questão dos edifícios, porque o aquecimento dos edifícios para propósitos comerciais e residenciais são similares no plano que a gente tem de usar para alcançar essa redução de emissões. Também nessa tabela estão exemplos dos recursos emissores de cada um dos setores e exemplos de métodos para reduzir essas emissões. Próximo slide. Antes de entrarmos nos detalhes das políticas para cada setor, eu quero pintar um retrato do que 85% de redução nos gases de estufa em 2050, como será isso? Como se parecerá? Então, queremos ter uma economia que esteja menos dependente dessas emissões de gases de efeito de estufa, no modo como a gente se transporta, como aquecemos nossos edifícios, ou arrefecemos, eletricidade que a gente consome. Para o transporte, para alcançar essa redução de 85%, precisamos que quase todos os veículos de passageiros e a maioria dos veículos de serviço médio e pesado sejam elétricos. Para o resto dos tipos de transporte, aqueles que são difíceis de tornar elétricos, antecipamos que os biocombustíveis e o hidrogênio possam ajudar e que sejam o combustível usado no setor. Também antecipamos, e vemos isso nos jovens de hoje, que ter um veículo pessoal para a gente se transportar será reduzido. Então, a condução total será estabilizada, enquanto que os residentes de Massachusetts vão aumentando, que a economia cresce, porque os residentes terão alternativas para esses veículos pessoais. Para os nossos edifícios, para alcançar uma redução significativa, todos os novos prédios que estão construídos de aqui em diante terão envelopes mais apertados e a maioria de todos os prédios será aquecida e resfriada por bombas de calor elétricas. Também iremos estabelecer uma Clean Heat Clearinghouse, que centraliza a assistência técnica, conectando os clientes às soluções de descarbonização, para que todos os consumidores possam ser guiados, aqueles que procuram soluções de descarbonização. Para a eletricidade, quase toda a eletricidade terá de prover
de fontes de energia renováveis e limpas. Lembre que, porque os transportes, os edifícios vão estar eletrificados, é bem importante que a gente faça crescer nosso sistema de fornecimento para acomodar todos esses recursos eletrificados. Para um dos recursos que é relativamente novo é o vento de alto mar. O vento de alto mar será uma das principais fontes de energia em New England, na Nova Inglaterra. Para os setores não energéticos e industriais, antecipamos que os hidrofluorcarbonetos serão eliminados do sistema de refrigeração e que algumas emissões industriais serão atenuadas pela captura de carbono. Também antecipamos que em 2050 a maioria dos gasodutos naturais é provavelmente suprimida gradualmente, substituída por alternativas livres de fósseis. A eliminação de resíduos sólidos é reduzida em pelo menos 90%. Nos próximos 5 slides, vamos falar sobre cada um dos setores, começando com o dos transportes. Próximo slide. Cada um dos setores tem uma página, um slide como esse. Na esquerda, a gente cobre aquilo que já está incluído no plano de clima para 2025 e 2030, e na direita, falamos da extensão da política atual e qualquer política adicional, novas políticas. Vou me focar no lado direito, para não discutir aquilo que já foi implementado e apresentado. Para o setor do transporte, a extensão da política atual inclui a implementação do nosso Advanced Clean Cars e as normas avançadas para caminhões limpos, que exigirão que os fabricantes aumentem o número de veículos com emissões zero na estrada. Vamos providenciar assistência contínua aos consumidores, se focando naqueles que têm baixo rendimento, baixa renda, e também veículos como transporte público e caminhão de entrega. O Estado vai aumentar nossos investimentos, melhorando os serviços de trânsito, proporcionando habitação perto de cada uma dessas redes de transporte. Ao olharmos para além de 2030, ao pensar naquilo que é necessário para além da extensão das políticas correntes, precisamos de pensar como ajudar os consumidores a não usarem mais esses veículos de combustão interna. Também precisamos de trabalhar com a parte da eletricidade e pensar como a gente pode se comprometer ou ajudar mais consumidores a comprometerem mais, para que todos então, tentar evitar que por causa de todos os veículos serem elétricos no futuro, que a gente não sobrecarregue nossa rede elétrica. Alguns setores é bem difícil de proporcionar essa mudança, como o setor do transporte aéreo, transporte marítimo e de longo curso. Próximo slide. Como eu apresentei para o plano de 2030, estou bem grata pela Comissão do Calor Limpo, que consiste em mais de 20 peritos
de diferentes partes do segmento da nossa economia ligada à construção. Por terem se juntado, discutindo as políticas necessárias para implementar sistemas de aquecimento limpos em todos os nossos edifícios da Commonwealth. Esse grupo de pessoas se dedicou muito desde o início desse ano para falarem acerca das políticas potenciais, enquanto ainda deliberam e trabalham nas recomendações que têm para essa administração e a administração que se seguirá. Aqui estão alguns pontos altos das recomendações que vieram dessa comissão. O primeiro é implementar um padrão de calor limpo. É uma abordagem regulamentar semelhante aos padrões da eletrificação e da eficiência energética. A outra recomendação poderá ser instruir os serviços públicos para realizarem um planejamento coordenado para a desativação do gás natural e dos sistemas de distribuição e transmissão elétrica específicos. Desenvolver uma clearinghouse de calor limpo como ponto de contato central para os clientes para todas as soluções de energia limpa, integrando bom trabalho que o MassSave já tem feito há muitos anos, numa climatização profunda e outras medidas de eficiência energética, combinando programas, incentivos para investimento solar, de bomba de calor, de carregamento de veículo elétrico e armazenamento. Outra recomendação inclui estabelecer mecanismos de financiamento climático para diminuir o risco e mobilizar investimentos do setor privado para edifícios que busquem por uma descarbonização profunda. Igualmente importante, realizar uma campanha abrangente de educação pública, implementar um compromisso a nível comunitário para criar impulso para a construção da eletrificação. Próximo slide. Para o setor da energia. Enquanto dizemos que todas essas políticas estão já sendo implementadas e que todas as propostas para 2050 são realmente uma extensão dessas políticas já existentes. Todo esse trabalho é realmente um desafio e requer um esforço contínuo para coordenação e definição de direções para a região. Por exemplo, até 2030, teremos de desenvolver o sucessor das aquisições para o financiamento de projetos energéticos de grande escala, tais como o futuro mercado de energia limpa. Temos de continuar a apoiar o desenvolvimento do vento em alto mar, colaborando com parceiros regionais na capacidade de aluguel a longo prazo e também parceiros federais, promovendo tecnologias eólicas flutuantes em alto mar e catalisando o desenvolvimento de tecnologias solares e de armazenamento. Quero deixar uma nota. Ouvimos dos nossos membros acerca do desenvolvimento e implementação dos recursos solares, que tem de considerar a terra valiosa que eles necessitam. E esse é o continuar do trabalho duro que é necessário para encontrar o equilíbrio entre o uso de energia solar e a proteção das nossas terras e florestas. Temos de trabalhar com nossos parceiros regionais, aqui na Nova Inglaterra, e também com o Departamento Americano de Energia, para reformar o modo como a gente trabalha aqui na região, tendo a certeza que teremos uma maneira saudável de implementar esses recursos e que esse plano permite que se construa a infraestrutura necessária
para transformar nossa economia. Precisamos de modernizar a infraestrutura do sistema de distribuição elétrica para facilitar a eletrificação e outras estratégias de descarbonização, incluindo a implementação de infraestruturas avançadas de medições e recomendações do Grid Modernization Advisory Council. Continuaremos a fazer esse trabalho com as recomendações desse conselho, que organizaremos assim que possível, e temos de examinar os projetos, a taxa de projetos que promovem o uso eficiente e limpo de energia, ao mesmo tempo que garantimos que esses projetos sejam amplamente compreendidos e incluam proteções para o cliente. Mais uma vez, garantir que a localização de infraestruturas solares e eólicas em alto mar, de transmissão e de distribuição, tem em consideração o impacto nas comunidades com respeito à justiça ambiental. Próximo slide. A Commonwealth continua promovendo as melhorias na eficiência energética e eletrificação em edifícios industriais, através do programa MassAid. No entretanto, o governo federal está prosseguindo com a diminuição da produção e o uso dos hidrofluorcarbonetos para cumprir com os objetivos de 2021. O Departamento de Proteção Ambiental está avançando com o Plano Diretor de Resíduos Sólidos de 2030, executando as recomendações de futuros planos diretores em resíduos sólidos produzidos a cada década. O Departamento de Proteção Ambiental também inclui as recomendações que dizem respeito aos resíduos sólidos na próxima década. Teremos como nova política no fornecimento de gás natural de avaliar as conclusões do piloto de 10 cidades e o futuro da infraestrutura de gás e, se apropriado, trabalhar com a parte legislativa para recomendar políticas mais amplas de fornecimento de gás natural. Próximo slide. Para as terras naturais e de trabalho, queremos expandir a sua conservação com financiamento federal e estadual, agora e para além de 2050. Queremos incentivar o fornecimento de árvores locais e expandir os esforços de plantação para mais parceiros estatais. Por exemplo, as ONGs, as escolas, os grupos juvenis. Aumentar a capacidade de sequestração de carbono, algo que estava articulado no plano de 2030, procurando não só os recursos domésticos para esse sequestro de carbono, mas também explorar outras abordagens para sequestrar o carbono residual que deriva de nossa economia. Domesticamente, dentro desse estado, ao aumentarmos o sequestro de carbono, estamos aumentando também nossa plantação de árvores, com o compromisso de ter pelo menos 64.400 acres de árvores urbanas até 2050. Para proteger o potencial desse sequestro de
carbono, precisamos desenvolver e iremos desenvolver metodologias para quantificar as emissões de gases de efeito de estufa e as implicações dos desbastes a larga escala, explorando potenciais opções para mitigação desse problema. Também continuamos com o compromisso do Estado de ter práticas próximo slide. Tão importante como as políticas específicas de cada setor, nós reconhecemos as nossas políticas transversais e de ativação para alcançar o zero líquido em 2050, o net zero. A primeira é o desenvolvimento da força de trabalho, da mão de obra. Como a gente desenvolveu a infraestrutura na rede elétrica, a gente precisa de desenvolver nossa mão de obra. Ter a quantidade de pessoal necessário para gerenciar a transição, fazendo isso de um modo com equidade, precisamos de investir agora e a longo prazo na nossa mão de obra. É claro que Massachusetts está bem colocado em termos de treino da nossa mão de obra, mas nunca antes esse foi um componente essencial, como é para o nosso plano. Temos de continuar com os nossos melhores esforços, coordenando com as partes mais importantes da nossa sociedade. E, além disso, precisamos nos focar em adicionar opções de carreiras que estejam focadas na energia limpa. Em 2031, queremos lançar um corpo de serviço climático para jovens adultos que impulsione a sensibilização e a adoção de tecnologias de energia limpa. Queremos trabalhar com sindicatos para ajudar na formação e na requalificação, especialmente aqueles que querem ou precisam transicionar de outros setores. Não é possível salientar demais a importância do desenvolvimento da mão de obra. Já sentimos nesse momento o limite, a falta de mão de obra preparada para essa realidade. Isso vai se tornar crucial se queremos alcançar o zero líquido em 2050, porque se não tivermos pessoas suficientes para instalar as bombas de calor que a gente precisa, as estações de carregamento que a gente precisa, não conseguiremos cumprir com esses objetivos. Por isso é bem importante para a gente pensar como a gente faz a transição para o currículo existente e fazê-lo crescer e expandir para atrair não só a mão de obra existente, mas que os jovens se juntem desse modo também ao esforço pela descarbonização. Em termos de inovação, mais uma vez, a Massachusetts está na linha da frente, está muito bem colocado, não só para educar a nossa mão de obra futura, mas para inovar e exportar novas tecnologias para o último nome, para outros lugares, um mundo que continua interessado nessas mudanças em termos ambientais. Queremos estabelecer parcerias com uma abordagem replicável para expandir os programas de transferência de tecnologia da universidade, a fim de melhorar a criação dessa capacidade nas universidades públicas e privadas com sede em Massachusetts. Em termos de liderança climática, já começamos expandindo nosso programa de liderança pelo exemplo, que pretende apoiar projetos
de montagem de edifícios existentes para que fiquem prontos para 2050 nas instalações do Estado, aceitando novos projetos de construção que respeitam o objetivo zero líquido, aumentando substancialmente a aquisição de energia limpa para satisfazer a carga elétrica nas instalações do Estado. Aumentar os esforços da Agência de Ambiente na coordenação com entidades municipais e regionais no planejamento líquido zero, na criação de capacidades e na implementação. Próximo slide, por favor. Futuro dos combustíveis. Os combustíveis sintéticos e biológicos estão na linha da frente. Hoje, a gente ainda não tem os sistemas de contabilização que nos permitam entender o impacto desses combustíveis. Isso tem a ver com a análise desses níveis, desses ciclos de vida associados a esses combustíveis. É por isso que a gente propôs que o Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts possa considerar se são necessárias mudanças nas convenções, princípios de inventário para as metodologias de contabilização das emissões de gases de efeito de estufa para as emissões combinadas de combustíveis biológicos e sintéticos. As considerações podem envolver a inclusão dessas emissões na linha de base e na contabilização das emissões totais. Tão importante como outras políticas, assegurar a transição com equidade, o Estado começará definindo um plano que possa definir metas para determinadas porcentagens de energia limpa, investimentos climáticos para beneficiar comunidades ou populações de energia. De justiça ambiental, perdão. Próximo slide. A intérprete vai fazer uma pausa de 5 minutos. Obrigada.
clique em levantar a mão se estiver assistindo pelo Zoom. Pode se mutar assim que tirar o botão do mute assim que chamarmos seu nome. Aperte ao 9, asterisco 9, se estiver entrando pelo telefone. Pode apertar asterisco 6 para tirar o mute assim que chamarmos seu nome. Para fazer uma pergunta, envie a sua pergunta na caixa de Q&A, QIA, perguntas e respostas. Os comentários escritos sobre os limites, sublimites, metas e políticas de emissões propostas são aceitos nesse portal e em gwsa@mas.gov até 21 de outubro de 2022. Os comentários nas caixas de perguntas e respostas e no chat não serão considerados comentários escritos. Agora vou chamar Reiner. Meu nome é Reiner Kerr, sou uma economia de tecnologia de energia. Passei 45 anos ensinando a economia ligada à energia e tenho trabalhado para ajudar os estudantes a entender as políticas de clima. Quando a gente modela os resultados no desenvolvimento de eólico e solar, serão muito caros e farão com que nossas fábricas de energia nuclear sejam desmobilizadas prematuramente. Há evidência que substituir os combustíveis fósseis por uma energia que é flutuante, como a eólica e a solar, é muito arriscado. Isso deveria ser entendido antes de impor limites que tem a ver com esse caminho da descarbonização. Ao aumentar a carga sobre nossa rede elétrica, a gente a gente acaba tendo um preço negativo nessa área. E o que isso quer dizer é que nossas unidades nucleares, que evitam 14 milhões de toneladas de emissão de gases de efeito de estufa, sejam, na verdade, reduzidas. Está planejado que se invistam 60 milhões de dólares e que o encerramento de nossas fábricas de energia nuclear sejam encerradas, o que vai ter um efeito contrário. Vamos ter, na verdade, mais
emissão de gases de efeito de estufa do que agora. Então, realmente vemos que a geração de energia por vento e energia solar tem um custo superior. Por isso, ao tentar duplicar o vento que existe, a geração de energia solar para 6 gigawatts de vento de alto mar, isso na verdade vai ter um impacto na nossa rede elétrica. O que nós não vimos com os documentos relacionados com esse plano de energia limpa é a análise dos custos e a taxa de impacto. E essa é uma parte bem importante da nossa compreensão do impacto das vossas propostas. O aumento da eletrificação vai causar grande impacto na falha das redes elétricas, porque não é prático adicionar essa geração de energia elétrica sem usar o gás natural, para evitar aquilo que temos visto no Texas e na Califórnia, onde o comprometimento com as energias renováveis não tem tido igual. Muito obrigada pelo seu tempo. Agora vou chamar Brian Campbell. Oi, Brian Campbell aqui. E os comentários do último interveniente foram bem acertados. Recentemente, o nosso secretário de Energia, Christian, fez o seguinte comentário: estamos numa guerra, estamos numa emergência, temos de aumentar responsavelmente o suprimento de combustível e de gás. Precisamos de aumentar realmente o nosso fornecimento. A região ainda depende muito ainda de a contribuição do gás natural líquido. E isso não é sustentável. Como Richard Glick disse, isso não é sustentável. É suposto essa operação ser baseada no mercado, mas porque a gente fechou a Pilgrim, Vermont Yankee e o Brigham, com muitos gigawatts de capacidade, a gente não melhorou as nossas condutas para trazer o gás. Então, agora estamos em perigo esse inverno.
Ok. Vou chamar a Nancy. Então, a Nancy não pode, vou chamar Wendy. Eu sou arquiteta aqui em Massachusetts e uma ativista do clima. Tenho uma sugestão para ajudar a usar edifícios com uma intensidade energética e também concordo que a mão de obra é importante, porque as pessoas que estão na Índia não podem ajudar a gente a construir nada. Então, realmente temos de apostar nas pessoas que temos aqui. E também não entendo porque esse corpo de trabalho climático teria de esperar 10 anos para começar trabalhando. Deveria ser antes disso. Possivelmente providenciando modos de limparmos os agentes de arrefecimento que estão sendo diminuídos na produção. Também ajudando na produção para reduzir as emissões de gases de estufa, reduzir a produção de carne de vaca para carne de vaca local. Então, realmente eu sinto que deveria haver melhores requisitos para os novos edifícios que são construídos aqui. Também há vários materiais de construção que são usados na Europa e que poderiam ser usados aqui também, que são mais limpos em termos ambientais. Muito obrigado, Wendy. Vou voltar para Susan, que não pôde entrar. Vou pedir para você tirar o mute. Meu nome é Susan Tordella, vivo no centro da Massachusetts e tenho sido uma ativista climática. E o que o Rainer falou acerca da infraestrutura e o custo dessa, que estamos tipo investindo num santo grau, isso não vai salvar a gente. Eu gostaria realmente que a comissão providenciasse uma análise do custo da infraestrutura para apoiar a energia elétrica, e a gente não tem terra para ter energia solar. Que realmente esse estudo providencie a capacidade de análise que a gente precisa. Que tudo isso seja calculado. E também como isso iria ajudar a gente na estabilização do uso de combustível, se não queremos usar combustíveis fósseis até 2050, como isso vai acontecer se usarmos a energia solar e energia eólica? O que isso tem a ver? Eu queria ver a comissão Net Zero considerando a possibilidade de usar algumas fábricas para que elas possam ser usadas como energia nuclear moderna. Esses são meus comentários e eu peço à comissão para olhar mais fundo nos custos encobertos da produção de energia eólica
e solar. A Alemanha mostrou para a gente com bastante clareza que usar esses recursos não providencia o equilíbrio no fornecimento de combustíveis que a gente necessita, de energia, perdão. Agora é a vez de Nancy falar. Oi, meu nome é Nancy Poland, eu vivo em Massachusetts. Obrigada pela oportunidade de deixar um comentário. Eu aprecio realmente todo o trabalho e esforço que fizeram nesse planejamento. Eu gosto da vossa abordagem de tentar apoiar muitos tipos de transição energética. Primeiro, quero dizer que, como muitos já disseram noutras audições, é importante realmente a gente se focar em não abater florestas, destruindo campos de lavoura por qualquer tipo de instalação. Quantas pessoas que querem aumentar o gás natural, dizendo que é a fonte energética mais barata? Não, não é. E quanto ao apoio à expansão de condutas usando o gás natural da Pensilvânia, isso seria um desastre climático. A gente precisa de deixar de usar o gás natural e todos os combustíveis fósseis até 2050. Isso não tem nada que se lhe diga, é mesmo assim. Muito obrigada por aquilo que tenha feito. Eu enviarei mais comentários escritos mais tarde. Quero agora chamar a Lenor. Muito obrigada. Conseguem me escutar? Nesse ponto em que estamos, a gente já perdeu tanto para desflorestação,
Eu acho que a gente não pode realmente se dar ao luxo de perder mais. Se houver alguém que não tenha falado, que queira falar agora, vou dar a vez ao Paul. Consegue me escutar? Ótimo. Com relação à tensão entre reduzir as emissões de carbono e o uso de energia solar versus as árvores que precisam de ser cortadas. Eu não sou perito e eu espero que esse processo vá incluir, ou talvez já tenha incluído e eu perdi essa parte, algum tipo de avaliação qualitativa. Eu sei que existe a um nível mais emocional, eu queria só dizer que não estou dizendo que não faça sentido a gente se opor à energia solar. Eu sei que existem preocupações legítimas, mas temos de lembrar que se a gente não está gerando nova energia local, está sendo feito em outro lugar e tendo efeitos no outro lugar, sejam seja nas minas de carvão ou, em particular, claro, as zonas de areias
petrolíferas. As florestas serão cortadas em outro lugar. Então, não estou querendo culpar ninguém, mas apenas não quero que as agências sintam que toda a gente está colocando as árvores acima de qualquer custo. Próxima pessoa será o Fred. Meu nome é Fred Bunger. Eu estou com uma comunidade em Wellesley de ação climática, mas estou falando o meu nome. Eu creio que a gente tem de se focar na eficiência energética primeiro. Eu gosto da ideia do calor limpo. O problema com o Mass Save é que está nas mãos dos serviços públicos, e quando fazemos auditorias energéticas, eles não procuram fundo suficiente. A segunda coisa que falaram é a métrica que deveria ser usada para medir o modo como a energia, quão eficientes são as coisas. Eu acho que uma métrica simples como a métrica energética para os edifícios e as casas deve ser usado, que pode ser convertido nos valores para emissões. Mais uma vez, eu elogio vocês pelo vosso trabalho. As pessoas estão fazendo demasiado da questão da inflexibilidade do vento e do solar. Apoiar a energia nuclear deveria ser incluído nessa mistura. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo. Obrigado, Fred. Vou chamar Lynn. Só um lembrete para todo mundo que só temos oportunidade para um testemunho de cada vez. Muito obrigada por tudo que estão fazendo, estão lidando com coisas bem complexas. E eu aplaudo o fato de tentarem cobrir a perspectiva de todo mundo. Eu quero só responder para o Paul em termos da avaliação qualitativa na troca que pode acontecer entre a redução de emissão de carbono através do solar. Se fizer as contas matematicamente, é sempre possível mostrar que é uma boa ideia cortar as árvores. Mas realmente isso não sequestra nenhum carbono atmosférico. Portanto, nesse caso, a gente não pode considerar isso nessa equação. Meu nome é Latifa, sou de East Boston. Consegue me escutar? Queria só comentar na questão dos combustíveis versus
ter energia elétrica. Eu tive a oportunidade de fazer a recolha de alguns dados, vendo a diferença entre 30 casas e 10 indústrias, comércio, empresas em Boston. E aquilo que a gente encontrou é que uma das coisas que estava tendo maior impacto em termos de partículas eram os fogões a gás. Por isso, estávamos tentando perceber como tirar esses fogões a gás das casas e colocar outros sistemas para substituir como fogões, fogão elétrico. Se houver alguém que não tenha tido a oportunidade de falar, por favor, levante sua mão. Cíntia. Oi. Muito obrigada por terem essa audição para a gente. Tem sido bem interessante ouvir os diferentes pontos de vista. Eu gostaria de apoiar o que Lenore disse acerca da importância das florestas. Eu gostaria de falar pelo Estado, em concerto com o governo federal, colocando muitos recursos na energia solar de telhados, ajudando as pessoas com baixo rendimento. Eu própria tenho um painel solar e uma bateria, e essa bateria pode ser usada para armazenar energia como uma bateria de um carro, para um outro momento do dia, quando a gente precisa da energia. Por isso, a questão da intermitência da energia renovável pode ser resolvida com mecanismos de armazenamento, como as baterias, que poderão ainda ser desenvolvidos. Creio que muitas pessoas estão trabalhando nessa parte para resolver o problema da intermitência. Eu também acredito que não ter nenhum investimento maior na infraestrutura de combustível solar, acredito que colocar uma conduta para combustível fóssil agora é insano, e temos de resistir às vozes que oferecem isso e continuar a pressionar para recursos renováveis. Eu estou desencorajada por ver que as pessoas estão querendo puxar pela energia nuclear. Eu sei que não tem emissão de carbono com emissão nuclear, mas depois de 10 anos, o concreto realmente serve para proteger, mas realmente não é isso que vai ajudar a gente. A gente precisa de reduzir assim a curto prazo para o futuro imediato. Por isso, nuclear, e também com aquilo que está acontecendo no Ocidente, no evento de uma guerra, as instalações nucleares são um problema, realmente. Então, resiliência climática tem de ser apoiado de todos os modos possíveis. A gente precisa de encontrar mais modos de lidar com a mudança climática que está chegando. A gente teve um tornado aqui numa das cidades que eu vivo em 2017, em fevereiro. Por isso as mudanças climáticas estão aqui, não há dúvida quanto a isso.
Por isso são os meus principais pontos. Energia solar nos telhados sempre que possível e não cortar árvores para colocar instalações solares. Apostar no armazenamento de energia em baterias e ajudar as pessoas que não têm capacidade financeira a ter acesso a essas instalações solares. São esses os meus comentários. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Nesse momento, só temos 2 pessoas que também levantaram as mãos, mas podemos abrir mais 1 minuto para Susan e Brian. Vou chamar a Susan. Só para lembrar ela que tem de ser algo curto, 1 minuto. Eu vim aqui convidada pela Susan, na verdade meu nome é Marsha. Eu queria apoiar a Susan na questão nuclear, mas também me dirigir às pessoas que estão preocupadas com a questão do solar, trazer o desbaste das terras e das árvores, se o nuclear é a opção que você tem de olhar, porque realmente o nuclear não implica a perda de terras. Há muitos mitos acerca da segurança. A Cíntia acabou de mencionar o risco, as questões de segurança numa guerra, mas todas essas questões já foram lidadas com o redesenho de muitas dessas fábricas nucleares. Por isso, deveríamos realmente olhar para a parte. A energia nuclear é prático, é confiável, está provado, e tem uma pegada tão pequena que realmente iria ajudar com todas essas questões. Vou chamar o Brian. É só 1 minuto, ok, que tem para falar. Por favor, se lembre. Daqui, Brian Campbell, de novo, queria só dizer que eu sou bastante a favor do nuclear e lamento que o plano não inclua nuclear, que a espinha desse plano seja o vento de alto mar, a geração mais cara que existe para a geração de elétrica. E colocar essas instalações nessa área, estamos prejudicando o habitat de alguns animais também, nomeadamente a baleia branca. Então, eu não vejo a parte econômica como isso pode ser uma boa ideia. Outra coisa é, eu queria que o plano tivesse considerado Ontário. Em 2010, Ontário eliminou a geração de energia por carvão. E a razão por que fizeram isso é que eles, eles fizeram uma remodelação nos seus reatores nucleares. Esse mês mesmo, decidiram estender essa instalação que tem geradores de 3 gigawatts até 2026, a probabilidade. Quando a gente encerrou a Pilgrim, o gás natural custava $3 por cada unidade mega BTU. Agora está no 6, 7, 8, 9. Não só isso, o gás natural é extremamente valioso.
Desculpe eu cortar você, Brian, mas realmente o limite de 1 minuto foi ultrapassado. E lembre que para aceitar seus comentários serão de enviar por escrito para gwsa@mas.gov até 21 de outubro. Boa tarde, muito obrigada por me deixar falar hoje. Meu nome é Helen Walter Terrinoni, sou vice-presidente dos assuntos regulatórios no Instituto de Ar-Condicionado, Refrigeração e Aquecimento. Eu queria, primeiro que tudo, agradecer para vocês todo o trabalho que têm feito ah, nesse plano. Queria falar um pouquinho acerca do equipamento, só muito brevemente. De um modo geral, eu queria sugerir que poderia ser criada uma equipe de trabalho que realmente ajudasse com todos os obstáculos que vão ser encontrados ainda nessa estrada ao percorrer esse caminho, reunindo as pessoas necessárias para lidar com os desafios como eles vão surgindo. Realmente o objetivo é que aqui em Massachusetts a gente continue a ter acesso a aquecimento e arrefecimento que as pessoas consigam pagar. Realmente é preciso a colaboração entre todos para que isso possa acontecer. Nós também vamos providenciar alguns comentários escritos e muito obrigada pelo trabalho que já fizeram para essa proposta. Quero só dar mais uma oportunidade. Se alguém ainda não teve a oportunidade de falar, por favor, levante a mão. Denise, agora é a sua vez. Muito obrigada. O último orador acabou de mencionar algo que me fez querer comentar, que ter o Estado envolvido na medida da qualidade dos produtos de consumidor, para consumidor que estão sendo vendidos em nome da energia renovável. Eu, pessoalmente, comprei nos últimos 4 anos e gastei milhares de dólares em equipamento que não funciona, ou que não funciona ao nível que as pessoas que venderam esse produto afirmaram que ajudaria. Se queremos que os consumidores realmente se envolvam, se comprometam pessoal e financeiramente, atualizando seus sistemas residenciais para serem mais eficientes em termos de energia, realmente me parece que, enquanto o Estado, temos de fazer um melhor trabalho, assegurando que os produtos que chegam aos consumidores são fiáveis. Muito obrigada pelo trabalho que tem feito, e já aprendi muito das diferentes pessoas que falaram hoje. Obrigado, Denise. Vou chamar a Lynn. Bem rápido, queria só dizer o que a Denise disse. Acabei de instalar 3 bombas de calor na minha casa que não estão funcionando e estou preocupada com o inverno que vem aí. Por isso eu acho que ela deixou uma questão bem pertinente.
Bom, se mais ninguém levantou a mão, eu gostaria de voltar a passar para a nossa subsecretária Shank, para ver se ela tem algo mais a dizer antes da gente encerrar. Muito obrigada a todo mundo que trouxe seus comentários e que trará seus comentários por escrito ou de outros modos. Por isso, eu dou valor à participação de todo mundo. É um passo bem importante para a Commonwealth, o plano a longo prazo e a curto prazo. E a gente precisa que todos participem. Muito obrigada por seus inputs e sugestões. Com isso, eu desejo uma excelente tarde para todos vocês e que o tempo realmente continue bom, como tem estado, e que a gente tenha um outono maravilhoso. Muito obrigada por vossa participação.